Mais um estudo hoje aqui no canal. Hoje nós falaremos sobre a visão. A visão que Pedro, João e Tiago tiveram ali no monte, quando foram orar com o nosso Senhor Jesus. Essa palavra está escrita aqui em Mateus, no capítulo 17. A partir do capítulo 17, você pode abrir a sua Bíblia para ler e entender o espírito dessa mensagem. Por quê? O Senhor Jesus só levou 3 dos seus discípulos com ele para o ver se transfigurando ali no monte. Subiram o monte com certeza no entardecer, porque ficaram toda a noite ali em cima no monte. Subiram o monte para orar. E ao chegar ao cume do monte para orar, o que aconteceu? Estando eles orando ali, o Senhor Jesus, também orando, se transfigurou. Entrou em espírito e a sua face resplandecia mais que o sol e as suas vestes eram alvas, tão brancas também como o sol brilhante. Então o Senhor Jesus se transfigurou, não é? Ele mudou da carne para o espírito. E Pedro, João e Tiago, estando com ele ali no monte, também foram para orar, viram o Senhor Jesus se transfigurando. E nesse momento veio Elias e Moisés para falarem com o Senhor Jesus que o tempo estava se aproximando, quer dizer, aproximando a sua morte e ressurreição, que a hora da sua morte estava se aproximando. Vieram trazer uma mensagem ao Senhor Jesus e estavam ali falando com o nosso Senhor Jesus. Então, Pedro, João e Tiago, não é? Tendo essa visão, porque foi uma visão que eles tiveram, porque já era noite, já tinha anoitecido. Então o Senhor Jesus se transfigurou, veio Moisés e Elias falar com ele. Então, vendo Pedro, João e Tiago a transfiguração de Jesus e vendo Elias e Moisés com ele, caíram, não é? Quase que desmaiaram, como aconteceu também com Daniel, quando viu também, quando teve a sua visão. Tendo essa visão, eles não sabiam o que falar. Então Pedro, tomando a palavra, ele disse: Senhor, quer que eu monte aqui 3 tendas? Uma para você, outra para Moisés e outra para Elias? Quer dizer, nessa visão que Jesus permitiu que esses 3 discípulos tivessem, mostra que para Deus, não é? Os discípulos não são todos iguais. As pessoas não são todas iguais para Deus. Vejamos que foi só João, Pedro e Tiago tiveram essa visão do Senhor Jesus. Os únicos que viram em vida o Senhor Jesus se transfigurar. Viram o Senhor Jesus em espírito. Viram Moisés e Elias. E também nos mostra que Elias e Moisés e todas as outras almas que estão salvas estão vivas lá no céu. Elas não estão adormecidas, como muita gente pensa. João não, Paulo falou sobre os que dormem. Os que morreram estão salvos, estão dormindo. Mas esses são os salvos da segunda ressurreição, né? Que a Bíblia fala, mas isso é lá para o fim do milênio, no fim dos tempos. Esses que não ressuscitarão, os salvos da segunda ressurreição. Mas todos os salvos da primeira ressurreição estão vivos ali no Éden, no paraíso de Deus. Então,
essa visão que o Senhor Jesus permitiu que João, Pedro e Tiago tivessem, mostra-nos, não é? O céu. Mostra-nos que o céu está vivo, não é? Que as pessoas estão vivas lá no céu. Para que ninguém se engane das coisas que existem lá no céu. E depois, o que é que aconteceu? Veio uma nuvem da parte de Deus, que é a glória de Deus. Porque Deus se manifesta, a glória de Deus, através de nuvem, através de fumaça. Porque isso está escrito no Antigo Testamento, pela visão, não é? Que os profetas tiveram no passado, não é? Que a fumaça de Deus invadiu o templo. E também temos no Apocalipse a nuvem também que envolve, e a fumaça também, que envolveu o santuário lá no céu. Então vemos que essa é a glória de Deus. Então essa nuvem, essa glória de Deus envolveu a Pedro, a Tiago e a João, não é? E ouviram a voz de Deus falar que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, não é? Esses 3 discípulos, na verdade, para Deus, para o Senhor Jesus, eram diferentes do resto dos outros discípulos. Em toda a Bíblia, não é? Que nós lemos, não é? Os evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os relatos vêm sobre Pedro e João. Não vemos muito a falar sobre o restante dos discípulos. Mas em toda a história da Bíblia houve homens especiais para Deus, não é? Não que Deus tenha preferidos, mas nós é que fazemos a diferença, não é? Entre, não é? Os outros que servem a Deus. Se você quer que Deus olhe para si e se manifeste para si e mostre para si o que não vai mostrar para os outros, isso depende de você, isso depende de mim. Porque o Senhor Jesus mostrou a sua glória, a transfiguração em espírito. Só eles tiveram essa visão e os outros não. Assim também são as nossas experiências com Deus. Aqueles que têm mais intimidades com Deus, com certeza, têm experiências especiais para com Deus, intimidades especiais para com Deus. Essas experiências não são para todos, porque nem todos têm a mesma inclinação para com Deus. Como está escrito, da medida que vós medis, vos medirão também. Porque da maneira que nós damos para Deus, nós nos exprimimos para Deus, o amor que nós expressamos para Deus, há um retorno da parte de Deus para conosco. Assim foi que Jó fez. Jó manifestava fé em Deus, o amor para com Deus diariamente, sem conhecer a Deus. E Deus deu testemunho de Jó. Deus dá o testemunho de Moisés, de Elias. Vemos que Deus dá testemunho de Daniel. E foi a Daniel que foi também revelado uma boa parte do Apocalipse. E também foi a João. Esses discípulos, esses homens foram especiais para com Deus. Porque João, não é, revelou a maior profecia de todos os tempos, que é o livro do Apocalipse. Pedro fundou a igreja do Senhor Jesus. Isso mostra-nos os homens que chamaram a atenção de Deus. Então foram escolhidos para Deus para grandes coisas. Mas não são tantos os discípulos do passado e não são tantos os pastores, os bispos dos dias de hoje que pregam o Evangelho. Por que que Deus não se manifesta, ou o Senhor Jesus não se manifesta da mesma maneira para com todos? Só poucos têm grandes experiências com Deus. Não falo de visões, não é? Porque essas visões aconteceram no passado, não é? Não creio que hoje em dia
as pessoas que têm o Espírito Santo é necessário que tenham visões, mas têm experiências especiais com Deus. Isso mostra que há diferença, não é? De uns para com outros, para com Deus. Mas não é Deus que faz essa diferença. O problema está em nós, não é? Por isso há diferença também no galardão lá no céu. Os galardões não são todos iguais. Vemos que os servos que estão escritos ali no Apocalipse, não é? Os 7 pastores que receberam aquelas cartas ali na igreja que havia ali na Turquia, que é da Laodiceia, da Filadélfia, dos Éfesos, todas aquelas igrejas, não é? Que tinham seus pastores, que o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que falou a todos eles. Mas aqueles que eram mais simples, não é? Foram os que obedeceram ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus não condenou em nada, não é? Até que tinham pouca força, mas o Senhor Jesus disse que colocou uma porta aberta para ele que ninguém poderia fechar. Quer dizer, com certeza esses pastores poderiam não ter a sabedoria dos outros pastores, a capacidade dos outros pastores que o Senhor Jesus repreendeu, que deixaram o seu primeiro amor. Os outros disseram outras coisas, mas a esses foram únicos 2 pastores que o Senhor Jesus falou bem, não é? Nas cartas ali do Apocalipse, não é? Aquelas 7 cartas às igrejas. Quer dizer, na verdade é o que nós somos para Deus, mas não o que nós fazemos para Deus. Daí é que vem o grande galardão. Por isso, valorize a Deus, ame a Deus, tenha intimidade com o Senhor Jesus. Ele se manifestará para você com grandiosidade, porque da maneira que você dá para Deus, é da mesma maneira que você receberá desse Deus. Não pense que você vai receber alguma coisa de Deus de qualquer maneira ou não fazer nada. Em toda a Bíblia vemos que sempre Pedro estava disposto a fazer alguma coisa, mas sempre falava besteira, falava coisas nesse sentido. Por quê? Porque ele queria fazer e se emocionava, não é? Ele queria mostrar, fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, não é? E João era aquele que amava Jesus, estava sempre ali atento às palavras do Senhor Jesus. Com certeza Tiago também. O Senhor Jesus não escolheu somente esses 3 à toa. Ele sabia quem eram esses 3. Então, onde estão o resto dos 9 discípulos? Ficaram lá embaixo. Né? O que é que aconteceu? Lá embaixo do monte. Veio um homem e trouxe o seu filho endemoniado, não é? E eles não conseguiram expulsar o demônio desse filho desse homem. Ao descer Jesus do monte, não é? Curou, libertou esse homem, o filho desse homem. E o filho ficou curado, ficou livre dos demônios. Mas para não fugir à direção dessa palavra em espírito, da visão de João, de Pedro e de Tiago, não é? Assim, as visões, quem teve essas visões no passado, não é? Isaías, Jeremias, Ezequiel, não é? Esses homens, tipo, que nós vemos, que viram o trono de Deus, que viram a Deus, a glória de Deus, Deus assentado no seu trono. João viu a Deus assentado no trono e descreve a Deus ainda em vida. Isso é uma honra, isso é uma glória, não para todos. Daniel viu o Senhor Jesus também, em espírito, na visão. João descreve o céu. Nós é que temos que meditar sobre as coisas que existem lá no céu. Estão escritas ali no Apocalipse, não é? A nuvem que fala ali é um meio de transporte lá no céu, não é? Além dos cavalos, porque o Senhor Jesus vem com os salvos, montado em cavalos, não é? Quer dizer, a Bíblia tem que ser lida, não é? Devagar, meditada, não é? Para que você possa extrair o máximo do que está escrito.
É isso que nos traz o entendimento, o discernimento da palavra de Deus. Leia o Apocalipse, leia com atenção e você vai ver também o Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está perto de voltar. Quanto tempo falta? Não sei. O que me interessa para mim é estar salvo e cuidar da minha salvação. Se você não está salvo, se apresse em buscar essa salvação enquanto há tempo, porque o Senhor Jesus está voltando. As guerras estão aí, os terremotos estão aí, então está perto, tudo está perto. Então se apresse. Você que perdeu a salvação, não desanime, persevere, busque novamente, porque o Senhor Jesus jamais vai abandonar aquilo que um dia esteve na sua mão. Não pense que é o fim, porque um dia você recebeu o Espírito Santo e hoje esse Espírito se foi porque você pecou. Não. Você agora vai fazer o quê? Você vai perseverar, buscar o Espírito Santo enquanto há tempo e o Senhor Jesus vai lhe salvar, vai fazer retornar o seu Espírito para você e você será salvo. Mas tem que ser agora, tem que ser hoje. Determine em buscar o Senhor Jesus com perseverança. Já que você perdeu o Espírito Santo, só a perseverança o fará voltar de novo para você. Não pense que o Senhor Jesus deu as costas para você. O Senhor Jesus permanece fiel. Como está escrito, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele espera por você. Você que caiu, que muita gente diz que não há esperança, isso é a voz do diabo. Essa é a voz do diabo. Há esperança para você. Enquanto você estiver vivo, a cada dia que você está vivo, é a esperança do Senhor Jesus para com você. Ele te espera para te salvar. A todos que estão caídos, estão fracos, que abandonaram a fé, chutaram o balde, os que saíram da igreja, os que não têm mais esperança, o Senhor Jesus tem esperança em você. Ele espera por você para te salvar. Por isso é que ainda ele não voltou. Porque os dias têm sido abreviados por sua causa. Não é? Você se foi, mas você está incluído na salvação. E ele vai te salvar se você perseverar, voltar e perseverar. Mas você diz, não, eu já caí várias vezes, não há mais experiência, ele não me aceita. Ele aceita sim. Se alguém disser que não, é mentira. É a voz de Satanás. Para o ser humano, para todo ser humano que um dia conheceu, não é? E aqueles que não conhecem querem conhecer, há salvação enquanto estão vivos. Tudo depende da sua fé, da sua perseverança em querer receber de novo o Espírito Santo. E para você que não conhece o Espírito Santo, você tem que buscá-lo. E se você o buscar, não é? Cumprir os mandamentos, a palavra do Senhor Jesus, buscar uma igreja para buscar o Senhor Jesus, você também será salvo. Porque Jesus jamais rejeita quem vem até ele, não é? Que ele não rejeita, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu, diz o Senhor Jesus, vos aliviarei. Então faça isso, não é? Troque o seu jugo, que nesse momento é pesado. É pesado porque você caiu, você se encontra distante de Deus. Você morreu para Deus. Mas Jesus é a vida. Para trazer a vida a você, você se levantar, então você vai trocar esse jugo pesado para o jugo do Senhor Jesus, que é um jugo leve e suave, não é? Para que você encontre vida para a sua vida. A vida é o Senhor Jesus. Eu sou a vida e a verdade. Eu sou a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Então, troque a sua vida, que está pesada, pela vida do nosso Senhor Jesus, obedecendo aqui a palavra de Deus. E você será salvo pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.